Cenário Brasil, com Fernando Schiller. A ideia de impor uma quarentena para juízes e procuradores, que tenham interesse em disputar a eleição está sendo amadurecida há algum tempo dentro do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, defendeu que o Congresso analise o tema. O que está por trás dessa discussão toda de quarentena para juiz, promotor, procurador de Justiça e também da República, hein, Fernando Schiller? Bom dia para você. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Thaís? Boa semana para todo mundo. Olha, é uma discussão que esquentou com a fala do ministro Dias Toffoli no Conselho Nacional de Justiça, propondo 8 anos de quarentena, 8 anos de inelegibilidade. Palavrinha complicada e comprida, mas quer dizer o seguinte, ou seja, 8 anos depois de se desincompatibilizar da função, o juiz não poderia concorrer, juízes e membros do Ministério Público. O argumento do presidente Dias Toffoli é muito claro. Há segundo ele, uma politização muito grande do Judiciário, do Ministério Público, declarações, presença em redes sociais. Obviamente tem um pouco aí nos últimos anos o efeito Lava Jato, o efeito das grandes operações, o Judiciário tomou frente à mídia, e isso passa a incomodar muita gente no Congresso, no próprio sistema judiciário. Então se criaria essa quarentena. Tem 2 projetos tramitando no Congresso nessa direção, um deles o deputado Nelson Trade, do PSD. Um deles fala em 5 anos, outro fala em 6 anos de quarentena. Um deles fala em retroatividade, ou admite a hipótese da retroatividade. Isso é polêmico na Constituição. Eu me lembro que a lei da ficha limpa, por exemplo, foi retroativa. Mas outras questões, a Constituição mesmo é muito restritiva relativamente à retroatividade. Então você tem um direito adquirido, então você aprovar uma lei e fazer ela valer para trás, quer dizer, isso tem uma vedação constitucional. Mas há espaços para interpretação, como muita coisa no Brasil, e muita coisa já aconteceu nesse sentido. Vamos lá, quais são os prós e contras aí? A mim parece, sendo bem direto, qualquer função de Estado, juiz e promotor, são funções de Estado, como diplomacia, como policiais, como auditores fiscais, ou seja, cumprem as funções que são típicas do Estado, que dão um poder vamos chamar, um poder de violência legítima, emitir uma sentença, entrar com uma ação civil, autuar uma empresa, enfim. Essas posições acabam tendo, digamos assim, um peso muito grande, quer dizer, uma visibilidade pública, uma capacidade de impor danos, tomar decisões. Então, a ideia de que você não politize essas funções é uma ideia correta, uma ideia importante. Agora, a minha pergunta é muito simples. Primeira pergunta, por que isso valeria só para juízes e promotores, não valeria para outras funções de Estado? A gente viu nos últimos anos no Brasil a quantidade de policiais militares, policiais federais. Delegados, muito essa Delegados de polícia. Delegados de polícia. O delegado de polícia, ele tem muito poder, tem visibilidade, aqui não se faz nenhuma pressuposição aleatória, quer dizer, mas eu estou só querendo uma questão de equidade. Se um juiz pode emitir uma sentença, o delegado também não pode tomar alguma atitude, algum tipo de investigação, tudo em tese. Existe o princípio da impessoalidade na Constituição, que eu acho que é a base a partir da qual a gente deve interpretar tudo isso. Então, a minha primeira questão é um problema de equidade, é um problema de você tratar todos de maneira igual diante da lei. Na minha visão, se valer para juízes e promotores, deveria ser pensado outras carreiras de Estado. E aí você entra numa questão óbvia, que é um problema de direitos individuais, direitos fundamentais. Você tirar uma pessoa um direito fundamental dela de ser candidato e participar da vida político-partidária por 8 anos, tem um princípio assim da razoabilidade. Se for 2 anos, hoje é 6 meses. A lei diz o seguinte, está lá na lei da inelegibilidade de 1990, para os juízes, magistrados, estão numa extensa categoria de autoridades públicas que é 6 meses. Foi o caso do Wilson Witzel, foi exatamente 6 meses. Foi o caso do governador do Maranhão, Flávio Dino, também era magistrado. Então você tem casos no sistema político brasileiro, geram funções, governadores, enfim, mas não é, digamos assim, algo muito generalizado no Brasil. Enfim, eu acho difícil prosperar nestes termos dos 8 anos. Teve apoio do presidente Rodrigo Maia, o que é significativo. Rodrigo Maia hoje é o maior eleitor do Congresso Nacional. Obviamente, tem uma pergunta, eu imagino que o nosso ouvinte, que é atento, vai fazer.
Bom, mas o próprio Supremo não dá um mau exemplo, né? Tá certo? Com declarações, etc. Quando criaram a TV Justiça para filmar as sessões do Supremo, os ministros do Supremo se tornaram popstars, né? Popstars. Aí você tem um ministro chamando o governo de nazista, você tem outro falando em genocídio, você tem declarações políticas. Os ministros participam da vida política do país, dão entrevistas, conversam com youtubers, enfim, né? Quer dizer, quer dizer, qual é a fronteira disto com a política, não é? Opiniões políticas muitas vezes, né? Sobre o governo, contra o governo, a favor do governo. Então, eu acho que o próprio Supremo Tribunal Federal poderia dar o exemplo, né? Se manifestar só nos autos, com mais inscrição. Aliás, muitos ministros fazem isso. Ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, há ministro Supremo que você raramente verá dando opiniões genéricas sobre qualquer assunto na vida política do país. Outros têm uma participação mais ativa, né? O exemplo vem de cima, muitas vezes, né? Acho difícil prosperar isso, mas é uma ideia que pegou muito forte, especialmente porque se houver retroatividade, não é, poderia, em tese, atingir aí a figura do ex-ministro Sérgio Moro. Acho muito difícil que isso prospere. Eu acho que o legislador lá em 88, viu, Schiller, não pensou que magistrados, procuradores, né, não tivessem, né? Porque isso deveria ser uma questão de bom senso, né? O sujeito que está numa função dessa devia, né, sem falar aqui em quantificar em números, né, o período exato, mas se ele tem a intenção de entrar para a vida pública, para a vida política, né, da pública ele já faz parte, deveria cumprir ali uma certa quarentena, se afastar da sua função e não misturar as coisas, né, que é justamente isso que é prejudicial. Por isso agora se discute aí um período, né, se vai ser 8 anos, se vai ser mais, se vai ser menos do que isso. O assunto volta aí ao debate, mas na época em que a Constituição foi elaborada, né, algumas travas aí foram colocadas, mas acho que se apostou no bom senso desses homens públicos, o que hoje em dia acho que não faz parte da nossa realidade, né, Schiller? Eu acho que tem um recado, eu concordo inteiramente contigo. O recado que o ministro Toffoli deu, que o Supremo está dando, eu acho positivo, é dizer o seguinte: olha, vamos falar mais nos autos, quer dizer, um pouco mais de discrição. O uso das redes sociais é muito sedutor, né? Então, você tem fazer uma advocacia pública, quer dizer, você cumprir uma função de Estado e defender suas posições, as mais genéricas, nas redes sociais, fazer discussões, às vezes acaba, vamos dizer assim, envolvendo inclusive temas que estão em julgamento, que estão em análise, que estão em investigações, que dizem respeito a pessoas que são acusadas, enfim, réus, processos. Então, acho que o recado é o seguinte: mais discrição. Muita gente passou um pouco do ponto, não é? Vamos despolitizar a justiça. Eu diria despolitizar o Estado, né? Isso vale. Nós tivemos aí greves de policiais militares, motins, movimentos que abalaram segurança pública. No caso do Ceará, foi um caso muito grave, mas não foi apenas lá, acho que há casos em vários estados brasileiros. Quer dizer, toda vez que a função pública é politizada, seja ela em qual área for, né, eu acho complicado analisar isso. Agora, só um último toque sobre isso, né? O problema da equidade. Sabe quem tem a maior vantagem quando é candidato? Quem? Não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se nossos ouvintes vão concordar, mas é o atual deputado, é o atual parlamentar. Um deputado federal em Brasília tem 25 assessores, tem escritório no Estado. E pode se candidatar sem sair do cargo, né? Faz toda a diferença, né, Schiller? E a gente fala aqui no programa, né, Thaís? Olha, a partir de final de setembro não tem mais congresso, está todo mundo em campanha. Está em campanha com o carro do gabinete, está em campanha com a máquina do gabinete, recebendo salário de deputados. Né? É verdade. Distribuindo emendas parlamentares, que são emendas importantíssimas de 500, 1 milhão, quer dizer, você tem aí uma máquina enorme a serviço dos atuais. Então eu acho que a Câmara, se colocar lá a tal da quarentena, essa para o juiz, eu acho razoável que seja mais de 6 meses, acho que 6 meses é pouco, né? Mas 8 anos eu acho demais. Ela deveria pensar um pouquinho nessas restrições. Quem sabe o candidato a deputado no último ano tem algumas restrições no uso que faz das emendas, de todo este aparato. Imagina você concorrer contra... Você entra na política, daí você vai concorrer contra um deputado federal que tem uma enorme máquina, que num ano distribuiu 15 milhões em emendas parlamentares para os prefeitos da base dele, para o, enfim, das cidades.
é uma concorrência desleal. Então tem muita... E vou dar mais uma provocada aqui, né? Quarentena. Os juízes realmente eles têm 3 anos, eles não podem exercer advocacia. Agora, você sabia que vários estados brasileiros, os ex-governadores têm, às vezes, pensão vitalícia, pensão por 4 anos, sob o argumento de que, bom, vão ter dificuldade no mercado, e assim por diante. Então, tem muitas regalias que eu acho, já que nós estamos numa enorme crise fiscal, estava escutando o programa, que a gente deveria aí combater no Brasil, né? De qualquer maneira, eu acho que algum prazo maior, né, e o recado para uma despolitização aí do Judiciário, do Ministério Público, das funções de Estado, eu acho bastante relevante. Fernando Schiller conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes, sempre debatendo os assuntos do momento. Valeu, Schiller, até a próxima, hein? Bom trabalho para você essa semana. Valeu.